Nós vamos estudar a teoria da lacuna, teoria do hiato ou teoria do intervalo. O que é isso? Isso daí é uma ideia que surgiu no final do século XIX com um irmão, um evangélico chamado George Hawkins Pember, que escreveu As Eras Primitivas da Terra. O Pember propôs que entre Gênesis capítulo 1, entre os versículos 1 e 2, haveria um hiato ou intervalo ou uma lacuna de milhões de anos. É claro que ele traz uma bagagem do meio evolucionista, não propriamente da evolução biológica, que ele não se dizia um evolucionista, mas ele trouxe na sua bagagem de conhecimento a geologia uniformitarista, muito empregada no meio evolucionista, no meio da evolução biológica. A evolução biológica, como é do conhecimento, ela precisa de milhões de anos. E como a teoria da lacuna lança mão da geologia de James Hutton e de seu discípulo Charles Lyell, pressupondo que a Terra tivesse milhões de anos. Mas isso nós vamos falar mais no segundo bloco. Agora, o que nós pretendemos levar para os nossos espectadores é que, se nós pegarmos algumas evidências de uma Terra jovem, não haverá espaço, não haverá tempo para a recriação que o Pember falou. Então, a teoria da lacuna, intervalo, o hiato, e ele coloca então que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. Como Pember cria numa terra de milhões de anos, dadas as evidências fósseis, ou a interpretação de que os fósseis tivessem milhões de anos, então ele encontra uma maneira sutil de fazer um ajuste da hermenêutica bíblica à luz da geologia evolutiva ou uniformitarista de James Hutton. Então, ele vai colocar que entre Gênesis 1:1 e 1:2 haveria um espaço de milhões de anos e um mundo pré-adâmico. Então, o verbo em hebraico diz Bereshit, primeiro versículo, Gênesis 1:1 diz Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus, né, e a terra. Bereshit bara Elohim. El Shamaim ve Aretz, os céus e a terra. Bom. Aí ele põe a queda de Lúcifer entre o versículo 1 e 2. E a terra estava sem forma e vazia. Ve Aretz Hayeta Tohu Va Bohu. Ele pega o verbo Hayeta, que a Septuaginta traduz por era ou estava, e a nossa tradução normal é a terra estava sem forma e vazia. Então ele teve um eureka quando também o verbo Hayeta, em alguns casos, pode ser interpretado como tornou-se. Eureka!
Eureka! Então, entre Gênesis 1:1 e 1:2, houve a queda de Lúcifer. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Como caíste do céu, foi atirado por terra. Para eliminar, ou para elidir, ou para anular esta linha de raciocínio, antes de entrar nos detalhes dessa teoria da lacuna, que nós vamos ver no segundo bloco, nós temos que começar a indagar o seguinte: qual a idade da Terra? A Terra tem milhões de anos? Ou a Terra tem alguns milhares de anos? Então, na década de 60, muitos cientistas, ou alguns pelo menos, um número até razoável, vindos do meio evolucionista, se tornaram criacionistas. Porque cada um na sua área começou a verificar que as evidências apontavam para uma Terra jovem. Então, na década de 60, e isso tem que ser frisado, esses cientistas, todos eles eram adeptos de uma Terra com o universo, o nosso universo, 4,5 bilhões de anos. E astrofísicos e geofísicos, trabalhando com os elementos, com as observações deles, começaram a verificar que alguma coisa estava errada com uma Terra de milhões de anos. E é esse o objetivo nosso aqui. Nós vamos verificar que há muitas evidências físicas. Nós temos evidências astrofísicas e geofísicas de que o nosso universo é jovem e que a nossa Terra é jovem. Então, é de conhecimento geral que a teoria do Big Bang, o Big Bang teria acontecido há 13,7 bilhões de anos. E que o nosso sistema solar se formou há 4,5 bilhões de anos. E eles pegam datações de urânio, decaimento de urânio chumbo, pegam decaimento potássio argônio, são métodos, e nós vamos ver qual a confiabilidade desses métodos e por que esses cientistas migraram para uma Terra jovem. Então nós vamos pegar, existem cerca de 2 dezenas ou mais de evidências de uma Terra jovem, e isso apresentada pelos cientistas, PhDs nas suas respectivas áreas. Então, qual a idade da Terra? O que levou, por exemplo, o Dr. Melvin Cook, um geofísico, quando ele está calculando a idade da Terra pelas observações de gás hélio difuso na atmosfera, gás hélio de origem radiogênica. Então, o que o Dr. Melvin Cook fez? Se você sabe quanto tem de gás, quanto se forma a partir de zircônio dos depósitos de urânio, o urânio se transforma com a emissão de partículas alfa, que nada mais são do que átomos de hélio. Você conhece estatisticamente quanto você tem de urânio acumulado no mundo e quanto se forma por ano. E ele tinha também esses valores de quanto de gás hélio já estava acumulado na atmosfera. Ora, se você sabe que tem tanto acumulado, formam-se tantos átomos por ano, de hélio por ano, ele fez o cálculo, afirmação de um geofísico. Ele disse: a Terra não pode ter mais que 8.000 anos. 8.000.
a partir da quantificação de gás hélio difuso na atmosfera, gás hélio de origem radiogênica. Essa é a primeira evidência. Esse mesmo Dr. Melvin Cook, trabalhando com poços de petróleo, conhecida a rocha semiporosa de arenito. O que ele diz? Ele diz, feitos os cálculos, com essa espessura da rocha, com esta pressão, quando você perfura, quando a rocha era perfurada e jorrava petróleo para cima, ele fala, com essa pressão, com essa parede sendo porosa, se a Terra tivesse 4,5 bilhões de anos, quando você perfurasse uma rocha, não jorraria petróleo, porque a pressão se esvaziaria pelos poros dessa rocha. Feitos os cálculos a partir da pressão nos campos de petróleo, ele chega à mesma conclusão: a Terra não pode ter 4,5 bilhões. Bem, então nós temos que o Dr. Melvin Cook, tratando com átomos de hélio de origem radiogênica, pressão nos campos de petróleo, chegou, isso é cálculo, isso é observação empírica, isso não é teoria, isso não é hipótese, isso é constatação. O levou a afirmar que a Terra é jovem. A chamada coluna uniformitarista, ela começa a ficar você começa a colocar em dúvida quando você analisa os fósseis poliestrata. O que são esses fósseis poliestrata? Aqui nós temos uma foto de uma rocha sedimentar. E há esse risco, isso daqui é um tronco de árvore fossilizada. É uma árvore fossilizada. Então, como é que se formou essa rocha? Isso daí é uma evidência do dilúvio. O que é uma rocha sedimentar? Ela é constituída inicialmente de um turbilhão de água com detritos, com micro seres vivos e muito entulho. E depois que nesse turbilhão, esse tronco de árvore ficou preso naquela. E essa rocha começou a ser desidratada, secar e se transformou numa rocha sedimentar. Esse tronco seria, olha, e dentro da leitura da coluna geológica, nós temos um espaço aqui de cerca de 7 a 9, de acordo com a leitura da coluna geológica uniformitarista ou evolucionista, para facilitar. Nós estamos passando o extrato de 7 a 9 milhões de anos. Isso aqui é uma evidência, isso é uma evidência fortíssima de que uma árvore não vive milhões de anos. Essa árvore foi soterrada por todo aquele entulho, daquela água lamacenta, cheia de detritos. Essa árvore foi absorvida, foi aglomerada pela rocha que se secou, e está aqui um fóssil de árvore. E uma árvore, como nós dissemos, não suportaria de 7 a 9 milhões de anos. Essa é uma evidência fortíssima de que a leitura que fazem da coluna geológica não é adequada. Por isso, então, os cientistas, com essas evidências, e há outras, em rochas fossilizadas foi encontrada a marca de uma sandália em cima de um ser vivo pequenino chamado trilobita, que, de acordo com a teoria da evolução, ele desapareceu há 500, lá no Cambriano, 540 milhões de anos. Você tem a marca de uma sandália esmagada, ou o trilobita esmagado por fecham-se os olhos. Isso é observação. E são tantas as evidências.
Então, os fósseis poliestrata são uma evidência fortíssima, é uma observação empírica de que essa rocha não pode ter 9 milhões de anos. E como último tópico, como último ponto, nós pegamos só 5 ou 6 dados geofísicos de uma Terra jovem. Eu queria dar esse daqui, é muito importante. Se o pobre do nosso querido Pember tivesse essas evidências, evidentemente ele não proporia a teoria da lacuna. Não proporia a teoria da lacuna. Essa evidência aqui é imbatível também. Veja, telespectador, o seguinte. Um dos métodos de datação de rochas da própria Terra se chama o método do potássio-argônio. A semelhança do urânio-chumbo, o potássio-argônio que é calibrado pelo urânio-chumbo, que tem muitas pressuposições, nós não vamos falar para não alongar muito, mas o potássio-argônio é muito usado para datar rochas sedimentares e principalmente rochas vulcânicas ou ígneas. O que é o método do potássio-argônio? O potássio 40, ele capta um elétron e ele se transforma num gás nobre chamado argônio. Então ele tem uma meia-vida de 1 bilhão e 300 milhões de anos. Meia-vida é a quantidade inicial, 1 bilhão e 300 milhões de anos, depois tem metade de potássio radioativo aqui e argônio aqui. Esse é um método que eles usam para datar rochas vulcânicas. Mas esses dados eu tenho dos cientistas que se tornaram criacionistas da Terra jovem. No Havaí, por volta de 1800 e 1801, houve derrames vulcânicos de 2 vulcões, o Alalei e Kilauea. Houve formação de ilhas de origem vulcânica, portanto, ilhas de idade, rochas de idade conhecida, rochas de 200 anos, a marinha inglesa andava por lá, rochas de 200 anos, pelo método do potássio-argônio, elas foram datadas como 22 milhões de anos, 360 milhões de anos e por aí. Qual a idade das rochas? Idade de 200 anos. Derrame vulcânico, aquela lava, ela enrijeceu, endureceu e formou uma rocha ígnea. Idade conhecida de 200 pelo método milhões de anos. E essas datas, quando elas caem naquela expectativa daquele ser vivo que teria não sei quantos milhões de anos, ela é usada. E descartadas quando não se presta aquele modelo. Para resumir, em 1980, no Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, houve um grande derrame vulcânico. 1980. 10 anos depois, 20 anos depois, 10 anos depois, essas rochas foram datadas pelo método potássio-argônio. Sabe qual a idade que deram para essa rocha? Rochas de entre 10 e 20 anos. Que uma leitura houve 10 anos depois 20. A idade estimada dessas rochas, essa rocha teria endurecido e se formado há 1 milhão e 600 mil anos, rochas de 20 anos. Portanto, meu caro telespectador, quando você vir datações, aí saiba que há um bocado, há um número grande e em aumento de cientistas que já não aceitam mais essas interpretações. Não é que o gás argônio não se forme a partir daí, forma-se sim, mas também não se leva em consideração que argônio de origem
não radiogênica, enquanto a lava está escorrendo, o argônio está sendo adicionado ali, pensa-se que aquele argônio é proveniente do potássio 40 e não é. Nós demos então seis tópicos aí, 6 observações, constatações empíricas. Não são apenas evidências, são constatações de que a Terra é jovem. Agora isso as provas geofísicas. Vamos para 2 provas astrofísicas se bem que eu já falei dos meteoritos que devia ser colocado agora, mas vamos adicionar então essas provas astrofísicas. Os dos meteoritos já é uma prova astrofísica, o bombardeio da Terra por meteoritos. 2 outros. O índice de sedimentação de poeira na Lua. Todo mundo conhece a chegada do homem à Lua. Então, partia-se da premissa de que a Lua poderia ter uma camada de poeira muito grande, então daí o módulo lunar tem umas sapatas muito grandes, 4 sapatas para ele não afundar naquela suposta poeira, porque os cientistas conheciam a superfície da Lua. Sabem por aparelhos que haviam estado lá quanto de poeira cósmica sedimenta por quilômetro quadrado da Lua. O que se constatou? Bom, a superfície da Lua é conhecida. Você sabe quanto sedimenta, quanto cai de quantas toneladas de poeira por quilômetro quadrado. Outra evidência de que o nosso sistema solar é jovem. Qual a constatação? Quando o homem desce, o Neil Armstrong, ele põe o pé, a profundidade da poeira lunar era isso. Por que eles fizeram o módulo com sapatas, com medo de que aquilo afundasse? Feitos os cálculos de quanto sedimenta de poeira por quilômetro quadrado da Lua, não se vai além de 10 mil anos. Isso é uma evidência que está aí ao alcance. Sem falar nas rochas lunares que vieram e enquanto elas vinham na Apolo 11, enquanto elas traziam muita especulação de que agora a idade do universo seria conhecida. 3 métodos usados na datação das rochas lunares: aglutinação, potássio, argônio e urânio, chumbo. As idades foram tão discrepantes que eles não falaram mais nada. A Lua variou de alguns milhões de anos para 28 bilhões de anos. A Lua seria mais velha que o Big Bang. E vamos para a segunda, ou a terceira, né? Os meteoritos, a poeira lunar e o diâmetro do Sol. O Sol tem um diâmetro de 1.400.000 quilômetros. Com observação nas eclipses solares, isso já é de longo tempo, cientistas já sabem, isso é constatação. Nós estamos dando ênfase nas mensurações, nas constatações. Cientistas determinaram com precisão que o Sol queima 1 metro, ele encolhe 1,52 m por hora. Multiplica por 24, por 30 e por 365, você vai ter o quanto do Sol encolhe por ano. Se você retroceder no tempo, você tem que ir aumentando. Retrocedendo no tempo e aumentando o diâmetro solar, cientistas retrocedendo a 100 mil anos. Não falei 100 milhões nem 100 bilhões, 100 mil. Então, duplicando, aumentando, retrocedendo no tempo e aumentando o diâmetro do Sol, retrocedendo 100 mil anos, o diâmetro do Sol seria tão grande que o calor aqui na Terra seria extremamente forte, e seria impossível haver vida.
E retrocedendo mais ainda para um universo, para um sistema solar nosso com expectativa de 4,5 bilhões de anos, cientistas retrocedendo só 20 milhões de anos, aumentando, portanto, o diâmetro do Sol, chegaria quase até Netuno. Engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Isso é uma constatação de que nosso universo é jovem. Por isso, nós cremos na palavra de Deus como sendo a palavra de Deus. Então, o Bereshit bara Elohim, ele é recente. Ele é recentíssimo. As evidências na crosta terrestre, no Sol, na Lua, as evidências que nós temos mostram uma Terra muito jovem. Bem, para não cremos que não cansamos tanto seus ouvidos aí com tantas evidências, mas nós estamos querendo mostrar que isso daí não é questão de fé, são observações científicas de que a Terra é jovem e da confiabilidade do relato literal da Bíblia. Nós vamos concluindo, portanto, e no segundo bloco nós vamos entrar com mais detalhes quais foram as ilações que o Pember teve e quais nós vamos estudar a teoria da lacuna ou do intervalo à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Bem, para não cremos que não cansamos tanto seus ouvidos aí com tantas evidências, mas nós estamos querendo mostrar que isso daí não é questão de fé, são observações científicas de que a Terra é jovem e da confiabilidade do relato literal da Bíblia. Nós vamos concluindo, portanto, e no segundo bloco nós vamos entrar com mais detalhes quais foram as ilações que o Pember teve e quais nós vamos estudar a teoria da lacuna ou do intervalo à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Vamos para o segundo tópico, que nós vamos esmiuçar um pouco mais à luz agora da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Nós vamos esmiuçar essa teoria da lacuna, do intervalo ou hiato, muito difundida nos nossos meios teológicos, e isso daí pode ter algumas consequências até inconscientes na postergação da volta do Senhor Jesus. Se a Terra tem milhões de anos, foi destruída, houve um dilúvio luciferino, Pember fala disso. Então nós vamos ver como é que é isso daí. Vamos, de início, vamos estabelecer dois parâmetros ou duas balizas para nós estudarmos qual foi o grande erro do Pember, do irmão Pember. Nós cremos pela biografia dele que ele era um homem muito humilde e tal, mas ele trouxe uma bagagem que atrapalhou toda a interpretação dele. Vamos estabelecer que tanto no Velho, há uma baliza no Velho e outra baliza no Novo que nos orientam que nós devemos nos circunscrever àquilo que está escrito. A primeira baliza está lá em Deuteronômio capítulo 4, quando o Senhor diz para Moisés que aquela lei, aquela palavra, a Torá que ele estava dando para Moisés, ela não deveria sofrer acréscimo, a ela nada acrescentareis e dela nada tirareis. Essa é a primeira baliza. Nós não podemos ir além do que está escrito. A segunda baliza está em 1 Coríntios capítulo 6. O apóstolo Paulo fala: não ultrapasseis o que está escrito. Então, se nós nos limitarmos a essas duas balizas, nós vamos ver que o grande erro do Pember
foi inferir, foi ele colocar uma hipótese que não passa no teste da confiabilidade, como nós vimos no primeiro bloco. Ele achou que como ele trazia uma bagagem da geologia evolutiva ou uniformitarista de James Hutton e Charles Lyell, então ele tinha nesse modelo dele, ele tinha que a Terra tivesse milhões de anos. Como explicar os fósseis dos animais, dos dinossauros? Isso deve ter sido sepultado, fossilizado há milhões de anos. Então, a geologia uniformitarista formou a opinião do Pember, que ele foi muito difundido por um outro teólogo chamado G.H. Lang. O G.H. Lang era um teólogo muito aceito, muito conhecido na Inglaterra, e ele difundiu o pensamento, a linha de raciocínio do Pember, e caotizou a nossa hermenêutica, a nossa interpretação dos textos bíblicos. Então a Terra, a linha, o que o Pember fez? Ele não obedeceu às balizas, porque ele partia da premissa de uma terra velha. Ele criou algo que chamou de dilúvio luciferino. Falou em seres pré-adâmicos e estabeleceu essa teoria. Ora, a teoria é uma hipótese. A hipótese, ela pode ser verdadeira ou falsa. E nós, a partir do primeiro bloco, nós mostramos que essa teoria não se sustenta. A Terra não tem milhões de anos. Ah, mas houve uma recriação. Espera aí, a recriação é dos seres vivos, de Adão. Para cá, segundo eles creem, a Terra, as rochas, os fósseis, ou houve recriação de fósseis também? Não. Então, se nós pegarmos o texto bíblico, o próprio texto bíblico anula a interpretação do Pember. Primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom. Segundo versículo, a terra era ou estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. Fica muitíssimo claro que essa luz chamada energia eletromagnética, ou essa luz composta de fótons, ela foi criada no versículo 3. Entre Gênesis, supondo que no mundo primitivo, milhões de anos, no versículo 1, que aqueles seres que estavam fossilizados, seres pré-adâmicos, homens até, seres pré-adâmicos, estavam lá no versículo 1, e aconteceu um dilúvio luciferino que a Bíblia não narra. Ele inferiu que Isaías capítulo 14, versículo 12, que ali aconteceu a queda de Lúcifer. Mas a luz, então, não havia luz. Se a luz ainda não existia lá no primeiro versículo, não poderia existir seres herbívoros, ou a cadeia alimentar, ou seres carnívoros que comiam os herbívoros, que comiam capim, vegetal. A luz foi criada. Ah, não, mas a luz foi recriada. Opa, isso daí é teoria. Você está indo contra a evidência do texto.
O texto diz claramente que a luz foi criada no versículo 3. Estamos bem distantes do versículo 1. Então não existe esse hiato entre 1 e 2, entre os versículos 1 e 2. Esse hiato foi criado na cabeça do Pember para ajustar a hermenêutica ou a técnica de interpretação de texto, interpretar o texto à luz do que aquela ciência uniformitarista estava dizendo, hipotetizando. Nós vimos que a Terra não tem, o universo nosso não tem milhões de anos. Então o Pember ultrapassou essas duas linhas. Ele foi muitíssimo além do que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito, ensoberbecendo-se uns em detrimento de outros. Eu tive a revelação e vai contra o que está escrito. Ora, é tão elementar que o Senhor Jesus, quando esteve aqui entre nós, nas 3 primeiras tentações, ele falou para Satanás: está escrito, está escrito, está escrito. Chegava um doutor da lei e fazia uma pergunta para Jesus, ele dizia assim: o que diz Moisés? O que diz a lei? Não lestes? Jesus estava se circunscrevendo, se limitando ao texto escrito. Vós examinais as Escrituras, porque achais nelas as palavras de vida eterna, são elas que testificam de mim. E vós não quereis vir a mim para ter vida eterna. Então, a teoria da lacuna, ela está se imiscuindo, ela está entrando nos nossos seminários, e por causa disso, se nós olharmos Bíblias de grande importância no nosso meio, estão colocando nota no rodapé de que alguns estudiosos acham que a Terra pode ter milhões de anos e que a Bíblia não se preocupa em dar datas. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, o universo em 6 dias, e o homem, e no 7º descansou. Como a Bíblia não dá datas? Nós vimos no primeiro bloco que todas as evidências, as constatações, campo magnético de petróleo, quantificação de gás hélio difuso na atmosfera, rochas de 200 anos mal datadas, todas as evidências apontando para um relato de universo de apenas 6, 7, 8 mil anos. O Pember foi além do que está escrito. Essa teoria do intervalo, do hiato, da lacuna, no nosso meio cristão está entrando como a teoria da recriação. Caro irmão telespectador ou caro telespectador, a teoria, enquanto teoria, ela pode discordar da Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando o homem tiver os dados em mãos, empiricamente observados e constatados, jamais discordam da Bíblia. Então, uma boa ciência, com uma Bíblia bem interpretada, jamais entrarão em contradição. Pember, evidentemente, criou a teoria da recriação para ajustar a geologia evolutiva. E o livro do Pember que escreveu esse livro, As Eras Mais Primitivas da Terra, esse é o livro base desse ensino que entrou no nosso meio, nos nossos seminários, e está sendo disseminado por aí. Mas é interessante que Pember fala tanta coisa aqui que os nossos teólogos não pegam. Por causa da televisão, a mídia tem massificado, tem bombardeado, tem
instado profundamente ou divulgando nos meios de comunicação de que a Terra tem milhões de anos. No futuro outro bloco nós vamos estudar a biologia evolutiva. Nós vamos estudar a evolução sob 3 aspectos que agora nós não vamos. A evolução sob um ponto de vista científico, ela não passa no teste. Filosófico, ela é um caso de filosofia, portanto ela deve voltar para de onde saiu. E nós vamos estudar no aspecto teológico. Do ponto de vista teológico, existe uma componente espiritual aí profunda em anular, em relativizar a palavra de Deus. Então essa recriação saiu desse livro, mas é interessante que não pegaram as outras ideias do Pember, as eras mais primitivas da Terra. O que o Pember dizia? Que houve um dilúvio luciferino. A Bíblia não relata. Que houve seres pré-adâmicos. A Bíblia não relata. Caro telespectador, raciocine conosco. Nós que dizemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos. Porque o Senhor Jesus, Ele fala isso. João 10:35. As Escrituras não podem errar. Agora, esse meio que influencia os nossos mestres de teologia, e em função desse bombardeio da mídia de que a Terra tem milhões de anos, vamos apelar para o ministro da Informação do Hitler, Joseph Goebbels. Segundo se diz, ele teria dito que se você repetir uma mentira muitas e muitas vezes, ela acabará sendo aceita como uma verdade. Nós estamos sendo massacrados pela mídia, e tem uma componente espiritual aí que depois nós vamos falar, de que o universo tem milhões de anos e bilhões de anos, e os nossos teólogos, com medo que isso fosse ou seja verdade, estão fazendo um rearranjo na sua hermenêutica, na sua interpretação de texto, como fez o nosso Pember. Ele achou que o verbo hayeta, no segundo versículo, e a terra tornou-se sem forma e vazio. Eureka! Então a terra de fato tem os milhões de anos. A queda de Lúcifer foi entre os versículo 1 e versículo 2. Os milhões de seres vivos naquele dilúvio luciferino pereceram, os seres pré-adâmicos, e isso os nossos teólogos não pegam, e está aqui. O que eles não pegam, o que o Pember diz? Que aqueles seres pré-adâmicos, homens pré-adâmicos, morreram, pereceram naquele dilúvio luciferino que a Bíblia não narra. Eles morreram afogados no dilúvio luciferino e se transformaram nos demônios, fazendo distinção entre anjo caído e demônio, mas um dia nós vamos falar sobre os anjos caídos ou os nefilins. E o Pember fala que esses demônios habitam as águas. Por que os nossos teólogos que pegam a teoria da lacuna não jogam isso? Aqueles espíritos, Pember fala, aqueles espíritos desencarnados,
se transformaram nos demônios que estão nas águas. Daí a esdrúxula interpretação, com perdão aos nossos irmãos que creem assim, de que os demônios pediram para Jesus para que pelo menos ele permitisse que eles entrassem nos porcos e os porcos morreram afogados. Olha a inferência, tá vendo? Os demônios foram para a água porque lá é o lugar deles. E aquele outro texto que Jesus fala que o espírito, que quando o espírito sai da pessoa e ele vagueia pelo deserto, e se ele voltar e encontrar a casa vazia, ele traz mais 7. Ah, eles não foram para a água então. Estavam pelo deserto. Então não faz sentido. Não vamos além do que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus falou que as Escrituras não podem errar. Os nossos teólogos não estão mais aceitando a literalidade por causa dessas influências de evolução biológica de Pember, de uma Terra com milhões de anos. Eles estão relativizando, eles estão falando que os 11 primeiros capítulos de Gênesis são mito ou algumas adaptações que Moisés teria bebido em outras fontes. João 5, 46 e 47. Vamos ler. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bom, o Senhor Jesus disse que Moisés escreveu o Pentateuco. Jesus coloca então a Torá como inspiração, que não pode errar, os profetas, os salmos e os profetas. Veja lá em Lucas 24. Os dois a caminho de Emaús. E começando por Moisés, pelos profetas, e lá mais no versículo pelo final ele fala nos salmos. Importava que o Filho do Homem padecesse, morresse, ressuscitasse e entrasse na sua glória. Não, Moisés bebeu em outras fontes, dizem eles. A pergunta que a gente poderia fazer seria essa. Bom, então Moisés ficou fazendo o que durante 40 dias e 40 noites na presença de Deus? Será que Moisés teve que se basear em outros escritos? Ou o próprio Deus passou para Moisés? E Jesus fala que Moisés escreveu o Pentateuco. Meu caro irmão, meu caro telespectador, nós temos que fazer uma opção. Nós estamos vivendo os dias de grandes ataques à palavra de Deus. Evidentemente, nosso querido George Hawkins, que possivelmente o encontraremos na casa do Pai, ele não tinha as informações, por isso que na década de 60 foi grande o número de cientistas passando para uma terra jovem, para a interpretação literal dos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Nós estamos vivendo dias de grandes ataques à literalidade da palavra de Deus. Evidentemente que o nosso irmão Pember, G.H. Pember, Hawkins Pember, nós deveremos encontrá-lo na casa do Pai, sem dúvida. E ele não tinha essas informações que esses cientistas que o Senhor levantou na década de 60, encontrando todas as evidências para uma terra jovem, confirmando a palavra de Deus. Então, esses cientistas hoje pertencem a uma linha chamada criacionismo científico. Claro que esse criacionismo científico, que tem não só cientistas cristãos, mas outros cientistas criacionistas. Mas esse criacionismo científico, ele realmente tem uma conotação religiosa.
Por quê? Porque as observações, as constatações, as observações empíricas daqueles 5 ou 6 tópicos que nós demos no primeiro bloco estão confirmando a literalidade da palavra de Deus. Eu gostaria de voltar um pouquinho, que eu deixei passar, sobre a criação da luz no versículo 3. Então, a luz é criada no versículo 3. Portanto, entre Gênesis 1:1 e 1:2, não existia luz, portanto não podia ter animais ou coisa parecida. Essa luz aqui é chamada luz fotônica, ou é uma energia eletromagnética, como foi dito atrás. Nós temos, numa edição de uma Bíblia muito importante aqui dos nossos dias, uma Bíblia comentada, um irmão, um pastor que é autoridade nessa denominação, e por não ser cientista, ou não ter algum conhecimento de física ou coisa parecida, ele fez uma interpretação que aparece no livro dele. Ele, não sendo cientista, ele coloca uma coisa. Ele dá a entender que a luz não poderia aparecer no versículo 3, ou que o sol já pré-existia, porque senão não poderia ter luz. Ora, você não precisa do sol, de estrela, para ter luz. No universo você tem nuvens de gás incandescentes. E não precisa de sol. A luz, essa energia eletromagnética, Deus coloca essa luz para o primeiro dia, porque não existia o sol, a terra, o sol, a lua e as estrelas foram criados no 4º dia. Mas há uma diferença de 2 verbos em hebraico que mostram que esse sol já pré-existia, porque quando Deus cria do nada, ele usa o verbo bará, e quando ele pega uma coisa já pré-existente, ele usa o verbo azar. Seria isso correto? Vamos correr o primeiro capítulo de Gênesis e verificar se são verbos diferentes ou eles podem ser sinônimos. Então, bará e azar são sinônimos. E azar fez Deus os luminares. A luz que é criada no versículo 3 é uma luz, segundo, é a luz fotônica. Você fala, mas como é que essa luz, mas se não era o sol, como é que ele calcula as 24 horas? Ora, aquele que criou deu um movimento de rotação. Eu só posso sugerir para você, se você for lá para o tabernáculo, à noite havia uma coluna de fogo ali iluminando o arraial dos israelitas. Não tinha luz do sol e estava brilhando. Não fica fácil de entender que Deus pode ter colocado essa mesma luz ali para ditar o primeiro dia? Não deixemos que a ciência teórica venha atrapalhar uma exegese bíblica à luz da revelação daquilo que Deus quer que nós saibamos. Ainda com relação ao verbo hayeta, que quer dizer era ou estava, tohu vabohu, sem forma e vazia, esse hayeta, a construção gramatical, daí a Septuaginta ter traduzido como estava ou era sem forma e vazia, a construção gramatical é a mesma e não o verbo tornou-se. Se nós formos para Gênesis 1:2, como nós estamos falando, ora a terra estava sem forma, nós vamos ter a mesma construção em Zacarias 3:3, a construção gramatical do verbo hayeta. Ora, Josué estava trajado de vestido.
não se traduziu, ora, Josué tornou-se vestido. A construção gramatical é idêntica. Portanto, não faz sentido querer traduzir o Hayeta aqui do segundo versículo por tornou-se, mas a terra estava sem forma e vazia. A mesma construção nós vamos ver em Jonas, no capítulo 3, no versículo 3, que diz o seguinte: ora, Nínive era cidade importante. Hayeta não se traduziu, ora, Nínive tornou-se importante. Portanto, quer do ponto de vista sintático, quer do ponto de vista gramatical, quer do ponto de vista científico, o nosso irmão Pember, por falta de informações, ele não nos legou algo confiável. Ele se esqueceu das duas balizas que nós temos. Não a ela a palavra nada acrescentareis no Velho Testamento. No Novo, não ultrapasseis o que está escrito. Se o Pember tivesse se limitado ao que está escrito, aceitando como o Senhor Jesus aceitou. Jesus aceitou a literalidade da Torá. Inclusive, Jesus funde os dois primeiros capítulo 1 e capítulo 2. Capítulos 1 e 2 ele funde. No primeiro capítulo chamado de Eloísta e o segundo de Javista. Jesus falando sobre essa fusão, que é um fôlego só. O 2 nada mais é do que um detalhamento do primeiro, um detalhamento da criação do homem. Em Gênesis, então Jesus, quando alguém chega para Jesus e pergunta sobre é lícito repudiar a mulher, falando sobre o divórcio, Jesus disse o que diz a palavra, que diz a Torá. No princípio, Deus fez homem e mulher. Ele citou Gênesis 1, 26, 27. E logo a seguir, Gênesis 2, 24. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Reiterando o que nós falamos sobre a criação da luz no versículo 3, portanto, bem depois do suposto hiato, a luz, a energia eletromagnética constituída de fótons de luz, portanto, ela não existia lá entre os versículos 1 e 2, como nós já dissemos, nós estamos reiterando. Então, a luz, se não existisse luz, não poderia haver fotossíntese. Aqueles supostos animais que teriam morrido naquele dilúvio luciferino que a Bíblia não relata, acréscimo do Pember, na teoria dele, por isso que é teoria, aqueles animais então pereceram. E nós temos que acrescentar uma coisa, no nosso, não o Pember disse, mas os intérpretes atuais estão pensando que o Pember, na teoria da lacuna ou da recriação, que eles chamam de o caos, que houve um caos. Não houve caos algum, não é? Não houve esse caos. Primeiro que não houve, a queda de Lúcifer não está ali. Sobre a luz, sendo uma energia eletromagnética, ela não aparece lá entre os versículos 1 e 2. Não havendo luz, não haveria seres vivos. Vegetais, por exemplo, para realizar a fotossíntese, para os seres herbívoros se alimentarem, para os carnívoros, uma cadeia alimentar. Não existiria isso. Por quê? Porque a luz só aparece no versículo 3. Além do que, há um conceito errado no meio cristão evangélico, que quando se fala em teoria da recriação do Pember, que Deus teria, que com a queda de Lúcifer, Deus teria destruído todo o planeta. Não. As rochas permaneceram, os continentes permaneceram, aliás, era um continente só, né? Permaneceu,
e teria permanecido, a teoria está errada. Então, as datações não sofreriam alteração. Então, os métodos de datação independem, os métodos de datação geofísicos, os quais nós citamos, eles independem dos animais estarem vivos ou não nessa suposta rebelião de Lúcifer. Resumindo, essa teoria do Pember, teoria da lacuna, teoria do intervalo ou teoria do hiato, ela anula mais um aspecto da palavra de Deus que nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ora, se houve um dilúvio luciferino, e se seres pré-adâmicos morreram nesse dilúvio, o qual, eu reitero, a Bíblia não narra, então a morte entrou no planeta antes. E seria um Deus frustrado vendo a morte reinando por tantos milhões de anos. Mais uma vez resumindo, teoria da lacuna quebra uma lei fundamental. Não se pode adicionar nem acrescentar nada. Deuteronômio 4. 1 Coríntios 4,6. Não ultrapasseis o que está escrito. O Pember ultrapassou, propôs uma teoria que os dados geofísicos não confirmam, além do que anula fragorosamente esse versículo, que a morte teria entrado no planeta antes da queda de Adão. É inaceitável isso. O motivo dessa palestra é para que nós não nos desviemos com vento de doutrina. Você fala, mas isso é uma doutrina estranha? É. Essa doutrina da recriação de George Hawkins Pember, ela é uma doutrina estranha. O homem foi feito perfeito e caiu, e Jesus chamou para os evolucionistas, os que querem a crer no evolucionismo teísta, que depois nós vamos voltar a falar, Jesus chamou a morte de Abel na fundação do mundo. Aceitemos literalmente a palavra de Deus, aceitemos a inspirabilidade da palavra de Deus, nós temos que aceitar aquilo que Jesus falou, as Escrituras não podem errar. Jesus diz que Moisés escreveu o Pentateuco. Os nossos teólogos dizem que ele escreveu parcialmente. Nós temos que fazer a opção. Ou vamos ficar com o Senhor, entendendo literalmente, e fatalmente nós seremos chamados de fundamentalistas, de literalistas, e com muito escárnio. Não nos envergonhemos. Nós estamos vivendo dias em que a palavra está sendo atacada de todos os lados. Mas graças a Deus que Deus levantou cientistas lá na década de 60, cada um na sua área, vendo todas as evidências de um planeta jovem, e nós estamos terminando o 6º milênio, e a qualquer momento entraremos no milênio sabático. Entre a eternidade passada e a eternidade futura, nós temos início dos tempos e fins dos tempos. Quando terminar o milênio, todo esse universo, leia Isaías 34, leia Isaías 51, leia Pedro capítulo 3, todo esse universo vai desaparecer. Está lá em Hebreus capítulo 1 também, citando o Salmo 102. Fiquemos com a palavra de Deus, com a simplicidade da palavra de Deus.
Deus não precisa de complicação. A complicação vem daquele que veio para matar, roubar e destruir e te desviar da vereda da justiça.